Milionário é abandonado por família quando descobriu o que ele escondia de todos. O fim é chocante. Era uma manhã quente de domingo quando tudo começou a desmoronar. Ele, um homem que dedicou sua vida ao trabalho, à família e à construção de um império, acordou com uma mensagem inesperada. Sua esposa e filhos, que ele sempre acreditou serem seu alicerce, estavam se afastando de sua vida, sem qualquer explicação. As palavras que surgiram na tela de seu celular eram duras. Já não podemos continuar, você tem algo que precisa nos contar. Estamos indo embora. O que poderia ter acontecido? Ele não sabia, mas estava prestes a descobrir que o segredo que mantinha escondido era mais profundo e devastador do que imaginava. A grande virada aconteceu quando sua esposa, com uma expressão grave, revelou algo que ele nunca esperava ouvir. Ele havia escondido algo de todos, uma escolha do passado que, agora, estava destruindo tudo. Mas o que seria? Ele sempre foi um homem de sucesso, um marido dedicado, um pai exemplar. Como isso poderia ter virado contra ele? E é aqui que a história começa a se complicar ainda mais. Conforme ele tenta descobrir o que realmente aconteceu, sua vida vira de cabeça para baixo. A verdade que ele tenta esconder vem à tona, e sua própria família começa a tratá-lo com frieza. Amigos de longa data também se afastam, e ele começa a questionar tudo o que havia construído. Fique com a gente até o final para descobrir o que acontece nesse caminho de revelações e reviravoltas. Não se esqueça de curtir, comentar de onde você está assistindo e se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe dessa história que vai te surpreender. Era uma manhã quente de domingo quando tudo começou a desmoronar. Ele acordou cedo, como de costume, e se preparou para um dia que deveria ser como qualquer outro. Olhou pela janela de sua mansão. O sol já começava a aquecer o céu e a brisa suave fazia as folhas das árvores se mexerem levemente. A vista era deslumbrante, como sempre, mas algo estava no ar, algo ele não conseguia identificar. Tomou seu café da manhã sozinho, sentado à mesa da cozinha, onde o cheiro do pão recém-assado misturava-se com o aroma forte do café. A casa estava silenciosa, um silêncio incomum para um domingo. Sua esposa, sempre tão presente, não estava por perto. Suas filhas, que ele adorava, também não haviam aparecido para cumprimentá-lo. Ele tentou se distrair com o jornal, mas a sensação de que algo estava errado persistia. Quando pegou o celular, o som de uma mensagem de texto cortou o silêncio. Era uma mensagem da esposa. Já não podemos continuar. Você tem algo que precisa nos contar. Estamos indo embora. As palavras pairaram no ar como uma sentença de condenação. Ele olhou para a tela, atônito. O que ela queria dizer? O que ele teria escondido de sua família, de seus filhos, que agora estava destruindo tudo o que eles haviam construído juntos? Ele sentiu um peso no peito, como se o mundo tivesse acabado de virar de cabeça para baixo. Naquele momento, ele sabia que as coisas nunca mais seriam as mesmas. A angústia o acompanhou enquanto ele tentava entender o que poderia estar acontecendo. Sua família sempre fora seu alicerce. Ele havia dedicado a vida inteira a ela, mas, agora, parecia que a base de sua existência estava se desintegrando diante de seus olhos. Ele tentou ligar para sua esposa, mas a chamada foi desviada para a caixa postal. A mesma coisa aconteceu com suas filhas. O silêncio era ensurdecedor. Ele se levantou e andou pela casa, como se procurasse uma resposta nas paredes, nos quadros, nos móveis que pareciam tão familiares e agora tão distantes. Olhou para a foto de casamento na sala, onde ele e sua esposa estavam sorrindo felizes, rodeados pelas filhas pequenas. Eles pareciam tão longe daquela imagem. Mas o que tinha acontecido? Ele sentou-se no sofá, com o coração batendo forte. A mensagem de sua esposa não fazia sentido. Durante toda a vida, ele sempre soubera que a honestidade era a base de tudo. Ele nunca havia mentido para ela, ou pelo menos pensava que não. Ele se lembrou dos anos de trabalho duro, das longas horas passadas fora de casa, da dedicação absoluta à família, mas agora, uma sensação amarga de traição tomava conta dele. Ele havia construído tanto, mas, aparentemente, tudo isso estava prestes a desmoronar. Aquelas palavras de sua esposa estavam se repetindo em sua mente. Você tem algo que precisa nos contar. O que seria isso? Ele não podia imaginar.
Pensou em suas ações, em suas escolhas passadas, mas nada parecia explicar a súbita frieza que agora o cercava. Sentado ali, olhando para o vazio, ele se lembrou de algo que havia tentado esquecer por muito tempo. Um investimento arriscado, que fizera anos antes. Algo que ele nunca havia compartilhado com ninguém. Na época, parecia ser uma boa decisão. Uma oportunidade de fazer algo grandioso, de deixar sua marca no mundo. Mas, ao longo dos anos, as coisas não saíram como esperado. O projeto falhou. E ele fez tudo o que pôde para manter aquilo em segredo. Como poderia ter sido tão cego? Como não percebeu que isso poderia destruir tudo? Mas o que ele não sabia ainda era que essa era apenas a ponta do iceberg. Enquanto pensava sobre o erro do passado, seu celular vibrou novamente. Uma nova mensagem. Agora, era de sua filha mais velha. Pai, precisamos conversar. Você não tem noção do que está acontecendo. Ele sentiu um calafrio. O que poderia ser tão sério? Ele levantou-se e foi até o escritório, decidindo que precisava esclarecer tudo, mesmo que não soubesse exatamente o que. O caminho até lá parecia mais longo do que nunca, cada passo pesando sobre seus ombros. Ao entrar no escritório, fechou a porta atrás de si. Ele precisava pensar, precisava entender como havia chegado até aquele ponto. Foi quando a realidade começou a se assentar. Ele não sabia onde havia errado, mas sabia que algo dentro de si estava prestes a ser revelado, e que esse segredo poderia ser maior do que ele jamais imaginara. Agora, mais do que nunca, ele estava em uma encruzilhada. A verdade que ele temia, que ele havia enterrado tão profundamente, estava prestes a vir à tona. E a pergunta que pairava no ar era: seria ele capaz de enfrentar as consequências, ou perderia tudo de uma vez por todas? A dor na cabeça aumentava à medida que ele refletia sobre o que estava acontecendo. Sentado no escritório, com a cabeça apoiada nas mãos, ele tentava organizar seus pensamentos. O que era tão grave que sua esposa e suas filhas estavam se afastando dele? Qual era o segredo que ele mantinha escondido de todos? Ele sabia que, por mais que tentasse se enganar, algo estava se quebrando, e ele já podia ouvir os estilhaços. Quando as primeiras palavras da mensagem de sua filha mais velha ecoaram em sua mente: "Pai, precisamos conversar", um aperto no peito sufocou. Ele sabia que essa conversa não seria boa, mas o que ele não sabia era o quão profundo era o buraco que ele mesmo havia cavado. Lentamente, ele levantou-se do sofá e caminhou até a janela. A luz suave da tarde entrava pela sala, mas nada parecia mais distante do que o calor e a segurança de sua casa. Ele se sentia sozinho, mais sozinho do que jamais havia se sentido em sua vida. A mansão, que sempre foi o símbolo de sua conquista, agora parecia uma prisão. As paredes, antes familiares, o observavam com uma sensação de julgamento que ele não sabia como enfrentar. O celular na mesa vibrou novamente, interrompendo seus pensamentos. Era uma chamada. Ele hesitou por um momento, mas sabia que não podia mais adiar a conversa. Com as mãos trêmulas, ele atendeu. "Pai", a voz de sua filha soou, e a dor era evidente em cada sílaba. "Precisamos conversar sobre o que aconteceu. Sobre o que você fez." Ele sentiu um frio percorrer sua espinha. A conversa foi difícil. Ele tentou se explicar, mas as palavras pareciam falhar quando ele mais precisava delas. Sua filha o acusava de omitir algo importante, algo que estava em jogo há anos. As palavras "você mentiu para nós" se repetiam na sua mente, como um eco incômodo. Ele sabia que o passado o alcançara, mas não imaginava que esse peso seria tão grande, tão devastador. A cada frase que sua filha dizia, ele sentia o chão se abrir sob seus pés. Ela falava sobre o investimento falido, sobre o segredo financeiro que ele havia escondido. Ela sabia de tudo, ou pelo menos de parte dele. O que ele nunca contou a ninguém, o que ele fez questão de ocultar por tanto tempo, estava agora à vista de todos. O projeto em que ele havia investido, que parecia promissor na época, havia falido de uma maneira catastrófica. E ele sabia que o resultado disso afetaria não apenas seus negócios, mas sua família. As perdas foram pesadas, mais pesadas do que ele poderia ter imaginado. Mas o que ele temia mais era a reação da sua esposa e das filhas. Ele sabia que, ao esconder isso, havia traído a confiança delas.
Mas o que ele não sabia era o quanto isso as machucaria. Como ele poderia ter sido tão cego? Enquanto sua filha falava, ele tentou buscar palavras para se desculpar, para justificar suas ações, mas a verdade parecia irrecorrível. Não havia desculpas para o que ele havia feito. Ele sabia que sua relação com ela, com todas as suas filhas, havia mudado irremediavelmente. O silêncio no telefone foi ensurdecedor quando a conversa terminou. Ela havia desligado a ligação sem se despedir. Ele ficou ali, imóvel, com a cabeça cheia de pensamentos conflitantes. Sabia que as coisas não seriam mais as mesmas, e talvez nunca mais voltassem a ser. A dor da separação começou a se espalhar por seu corpo como uma corrente elétrica. Ele olhou para a tela do celular, onde a mensagem de sua esposa ainda estava visível. Você tem algo que precisa nos contar. Aquelas palavras o perseguiam, pareciam imortais, como se ele não pudesse escapar delas. Ele pensou na esposa, na mulher com quem passará a vida inteira. Eles haviam se casado jovens, construído uma vida juntos, vivido os altos e baixos da vida. E agora, tudo estava desmoronando por causa de algo que ele havia escondido. O que ela pensaria ao saber que ele nunca havia compartilhado esse erro com ela? Ele sabia que não poderia continuar assim. Mas havia algo em seu peito que o impedia de dar o próximo passo, como se ele não fosse mais digno de sua confiança. Nos dias que se seguiram, ele tentou mais uma vez buscar o contato com a esposa. Sabia que a situação era tensa e delicada, mas precisava ter uma conversa clara. Quando finalmente conseguiu falar com ela, a frieza de sua voz o atingiu como uma onda fria. Ela não estava disposta a ouvir desculpas ou explicações. Ela simplesmente lhe disse que precisava de um tempo para pensar, para digerir tudo. Naquele momento, ele entendeu algo profundo sobre a natureza da confiança e da vulnerabilidade. Ele havia se construído ao longo dos anos em cima da fachada de sucesso, mas a verdadeira base de sua vida, sua família, havia sido construída sobre o silêncio e a omissão. Ele pensou em tudo que perderá, e a dor de ver sua família distante o corroeu por dentro. E foi nesse momento de solidão, com o peso do arrependimento sobre seus ombros, que ele tomou a decisão de mudar. Mas, como ele faria isso? Como poderia recuperar a confiança de sua esposa, de suas filhas, depois de tudo o que havia acontecido? O caminho para a redenção parecia mais difícil do que ele jamais imaginou. Mas ele não estava disposto a desistir. Ele sabia que o primeiro passo era encarar seus erros de frente. O resto, ele descobriria ao longo do caminho. O silêncio na casa era opressor. A mansão, que antes estava cheia de risos e conversas, agora parecia vazia. Ele olhava pela janela, observando o jardim que tanto amava, mas sua mente estava longe, imersa em um turbilhão de pensamentos e arrependimentos. O tempo parecia não passar. Cada segundo que se arrastava era uma lembrança do que ele havia perdido, do que estava prestes a perder. Sua família estava se afastando dele, e ele não sabia como evitar o que parecia ser uma perda irreparável. Após a conversa tensa com sua filha, ele passou os dias seguintes tentando, sem sucesso, entender o que havia acontecido. A acusação de ocultar informações financeiras era grave, mas ele não sabia o quão grande o impacto realmente seria. Ele sempre pensara que conseguiria controlar tudo, que seu sucesso profissional seria suficiente para manter sua família unida. Mas agora, ele via que sua falta de transparência, seu medo de perder o controle, estava destruindo o que mais amava. Ele passou as noites insone, revivendo os dias em que tudo parecia perfeito, quando ele e sua esposa dividiam sonhos e metas. Eles tinham uma vida confortável, com tudo o que precisavam. Mas o que ele não sabia era que esse luxo não era suficiente para suprir a falta de comunicação e sinceridade que deveria ter existido entre eles. Agora, ele se via completamente isolado, preso em sua própria vergonha. Foi quando decidiu tomar uma atitude. Se ele quisesse salvar o que restava de sua família, teria que ser totalmente honesto. Nada mais de segredos. Nenhuma omissão. Ele sabia que isso não seria fácil, mas estava disposto a enfrentar as consequências de seus erros, não importando o quanto doía. No entanto, antes de falar com sua esposa, ele precisava enfrentar outro desafio: suas filhas. Ele sabia que havia perdido a confiança delas, mas ainda assim precisava tentar reparar o dano. Ele as amava mais do que qualquer coisa no mundo,
e o simples fato de pensar na possibilidade de nunca mais vê-las com carinho o consumia por dentro. Decidiu marcar um encontro com as duas, para uma conversa cara a cara, sem intermediários. A manhã seguinte chegou, e ele se preparou. Tomou um banho demorado, vestiu-se com mais cuidado do que o normal, como se quisesse mostrar que estava comprometido em mudar. Não queria mais ser o homem que escondia suas fraquezas, seus erros. Ele queria ser alguém digno de sua confiança novamente, mas sabia que esse seria o caminho mais difícil de sua vida. Quando suas filhas chegaram, ele as observou por um momento, sem palavras. A tristeza era visível nos olhos delas. Ele sabia que, para elas, o que ele fizera parecia imperdoável. Sentou-se à mesa, com o coração apertado, e começou a falar, não sabendo por onde começar, mas consciente de que a verdade tinha que ser dita. Eu sei que não posso voltar atrás, e sei que errei, ele começou, sua voz firme, mas embargada pela emoção. Eu escondi algo de vocês, algo muito importante. Um erro meu, do qual nunca falei, e que agora vejo que afetou nossa vida de maneira irreparável. Eu fiz isso por medo. Medo de perder tudo o que conquistei, medo de falhar. Mas agora, mais do que nunca, sei que o pior erro de todos foi não ser transparente com vocês. O silêncio se instalou. Suas filhas não respondiam. Elas estavam atentas, mas também distantes, como se não soubessem o que pensar. Ele olhou nos olhos delas, esperando uma reação, uma palavra. Mas não veio. Ele continuou, tentando se explicar. Eu fiz um investimento, há anos, que falhou. Foi um erro enorme. Mas o que é mais doloroso é que, ao invés de contar a verdade, escondi isso de vocês. Pensei que estava protegendo vocês, mas na verdade, estava afastando cada um de vocês de mim. E isso, eu sei agora, foi o maior erro de todos. Ele sentiu o peso das palavras, o peso da culpa. As filhas estavam visivelmente abaladas, mas ele percebeu algo importante naquele momento. Elas estavam ouvindo. Mesmo com a dor, elas estavam dispostas a ouvir o que ele tinha a dizer. Era o primeiro passo para reconstruir a confiança. A conversa seguiu, cheia de silêncios e palavras difíceis. Ele se expôs completamente, sem mais mentiras ou omissões. Falou sobre suas inseguranças, sobre o medo de que tudo o que ele havia construído se desintegrasse se ele fosse honesto. Mas também reconheceu que, ao manter esse segredo, ele estava destruindo sua própria vida e sua família. Após horas de conversa, suas filhas começaram a se abrir. A mais velha, com lágrimas nos olhos, confessou o quanto se sentia traída, mas também o quanto ainda o amava e desejava ver a mudança. A mais nova, embora mais calma, disse que sentia que ele poderia ser diferente, mas que isso só aconteceria se ele realmente se comprometesse a mudar. Ao final, ele teve a sensação de que, apesar do estrago que havia feito, algo positivo estava começando a nascer daquela conversa. As cicatrizes ainda estavam lá, mas, ao menos, ele havia plantado a semente da recuperação. Ele sabia que o caminho seria longo, mas ele estava disposto a percorrê-lo. O próximo passo era sua esposa. Ele sabia que seria mais difícil, muito mais difícil. Ela tinha o direito de estar com raiva, de sentir que ele a traíra de uma maneira irreparável. Mas, por mais doloroso que fosse, ele não podia mais esconder-se atrás de seus próprios medos. Era hora de encarar a verdade, e ele estava pronto. Após a difícil conversa com suas filhas, ele sentiu um pequeno alívio, como se uma camada pesada tivesse sido retirada de seus ombros. Mas ao mesmo tempo, uma nova sensação tomava conta dele. O encontro com sua esposa ainda estava pendente, e esse, sem dúvida, seria o maior desafio de todos. Ele sabia que ela estava ferida, talvez irremediavelmente, mas ainda assim, acreditava que deveria ser completamente honesto com ela. A verdade, por mais dolorosa que fosse, era a única saída. O dia seguinte parecia interminável. Ele estava sozinho na sala, tentando organizar seus pensamentos antes de dar o próximo passo. Olhou mais uma vez para o celular, na esperança de encontrar uma mensagem dela, algo que indicasse que ela estava disposta a falar. Mas não havia nada. Apenas o vazio que ele mesmo havia criado. A noite caiu lentamente, e o ambiente, antes aconchegante, agora parecia pesado. Ele sabia que sua esposa estaria em casa, mas ela se mantinha distante,
quase como se o simples fato de estarem no mesmo lugar fosse insuportável. Ele teve uma sensação amarga, como se a casa que antes era um lar estivesse se transformando em um espaço estranho e frio. Finalmente, quando já passava das 8 da noite, ele viu a luz acender na sala de jantar, onde ela costumava ficar. Ele não sabia como ela estava se sentindo, mas ele sabia que precisava ir até ela. Com o coração batendo forte, ele se levantou e seguiu em direção à sala. Quando ela o viu, não houve um sorriso, nem palavras carinhosas. Ela apenas o olhou, e, pela expressão em seu rosto, ele percebeu que ela estava esperando que ele falasse. Ela não queria mais nada de uma conversa superficial. Ela queria respostas. Eu sei o que você deve estar pensando, ele começou, com a voz mais suave do que o habitual, tentando não deixar o medo transparecer. E eu sei que não posso consertar tudo com palavras. Mas estou aqui para ser honesto com você, mais do que nunca. Ela o observou, mas não falou nada. A frieza em seus olhos era como uma lâmina afiada, e ele sentiu o peso daquela presença que antes lhe era tão acolhedora. Eu cometi um erro, algo que nunca deveria ter feito, ele continuou. Eu escondi de você um investimento que fiz há anos. Na época, parecia uma oportunidade excelente. Mas tudo deu errado. Eu tentei manter o controle, tentar mostrar que tudo estava bem, quando, na verdade, estava desmoronando por dentro. Eu tinha medo de perder tudo o que construímos, e isso me cegou. Eu deveria ter compartilhado isso com você, ter sido transparente. Mas ao invés disso, me afastei. A respiração dela estava pesada, mas ela não interrompeu. Ele podia ver o conflito em seu rosto, o orgulho ferido, a dor de se sentir traída. Mas, ao mesmo tempo, havia uma tristeza profunda, como se ela estivesse desmoronando por dentro. Você me fez acreditar que tudo estava bem, ela disse finalmente, a voz quase imperceptível. Você me fez acreditar que éramos uma equipe, que podíamos enfrentar qualquer coisa juntos. Mas agora vejo que você não confiava em mim o suficiente para me contar a verdade. E isso dói mais do que qualquer coisa. Ele se sentou ao lado dela, tentando manter a calma. Sentia-se como um homem à beira de um abismo, mas, ao mesmo tempo, não podia mais fugir da realidade. Ele sabia que suas palavras não seriam suficientes para pagar os danos causados, mas precisava que ela soubesse que estava genuinamente arrependido. Eu entendo sua dor. E sei que não mereço seu perdão agora, ele disse com sinceridade. Mas, por favor, entenda que eu não queria te machucar. Eu estava tentando proteger nossa família. Eu estava tentando proteger você. Ela não olhou para ele por um longo tempo. O silêncio que os envolvia era denso, como se ambos estivessem esperando por uma resposta que não sabia se viria. Finalmente, ela olhou para ele, e, por um momento, ele sentiu um pequeno alívio. Não era a raiva, não era a frieza. Era algo diferente, algo que ele não conseguia entender completamente. Mas ainda havia espaço para um fio de esperança. Eu não sei o que fazer com isso, ela respondeu lentamente. Eu preciso de tempo. Não posso te perdoar agora, mas também não quero terminar tudo. Eu só preciso entender o que mais você escondeu e se posso realmente confiar em você de novo. Essas palavras caíram como um peso em seu peito, mas, ao mesmo tempo, ele soubera que havia dado o primeiro passo para recomeçar. Ele não sabia quanto tempo levaria, mas ele estava disposto a fazer tudo o que fosse necessário para reconquistar sua confiança. A única coisa que posso te prometer é que, daqui para frente, vou ser totalmente transparente. Não haverá mais segredos entre nós. Eu vou lutar por isso. Ela olhou para ele mais uma vez, com os olhos marejados, mas ainda cautelosa, como se estivesse observando se ele realmente falava a verdade. Mas, ao menos, havia um indício de que o que ele estava oferecendo não era apenas palavras vazias. Eu vou pensar no que você disse, ela disse finalmente. E espero que você esteja pronto para mostrar que mudou. Porque a confiança não se reconquista da noite para o dia. Ele sabia que estava longe de resolver tudo, mas algo em seu coração dizia que esse era o começo de uma nova jornada, uma jornada de reconstrução que ele não poderia mais adiar. A noite se arrastou, e, pela primeira vez em muito tempo, ele se deitou sem saber o que o amanhã traria. Mas, ao menos, agora ele tinha uma chance. Uma chance de lutar por tudo o que ele mais queria.
O tempo parecia não passar. Cada dia desde a conversa com sua esposa foi um teste de paciência e resistência. Ele sabia que a confiança não se reconquista da noite para o dia, mas a espera começava a pesá-lo mais do que ele imaginava. Os passos que ele dava para tentar reconstruir sua família eram pequenos, quase imperceptíveis, mas, ao mesmo tempo, eram os mais importantes de sua vida. Na manhã seguinte à conversa com sua esposa, ele acordou cedo. A casa estava silenciosa, uma quietude desconfortável preenchia cada canto. Ele desceu para a cozinha, como fazia todos os dias, mas hoje havia algo diferente. A rotina parecia mais pesada, mais árida. A mulher com quem passará tantos anos dividindo a vida agora estava distante, como uma estranha que ele tentava reconquistar. Ela já havia saído, mas ele deixou sobre a mesa um bilhete simples. Espero que tenha uma boa manhã. Estou aqui, se precisar conversar. Ele sabia que não seria o suficiente para desfazer a dor, mas era um pequeno passo. O que mais ele poderia fazer se não esperar? A paciência era sua única aliada naquele momento. Enquanto tomava seu café, olhou para os papéis espalhados sobre a mesa. O trabalho ainda o chamava, ainda exigia atenção, mas tudo parecia secundário diante do que estava acontecendo em sua vida pessoal. Ele sabia que não poderia mais negligenciar os sentimentos de sua esposa e filhas. Era urgente, mais do que nunca, que ele se reconectasse com elas. Sem isso, todo o sucesso que alcançara não tinha mais sentido. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era a filha mais nova. Ele não sabia bem o que esperar, mas ao ouvir sua voz, sentiu um leve alívio. As coisas ainda estavam quebradas, mas, talvez, havia um começo de recuperação. Pai, você está bem? Ela perguntou, com a voz cautelosa. Quero saber como você está. Eu estava pensando em você. Ele sorriu ao ouvir aquelas palavras, mesmo que sentisse uma dor profunda em seu peito. Ouvir a preocupação dela o fazia sentir-se mais humano, mais vulnerável, mas também lhe dava uma centelha de esperança. Era o primeiro sinal de que as coisas poderiam, eventualmente, melhorar. Estou tentando, filha, ele respondeu com sinceridade. Eu cometi um erro enorme, e sei que não será fácil, mas estou fazendo todo o possível para corrigir as coisas. Ela ficou em silêncio por um momento, como se estivesse processando o que ele disse. Ele sabia que a confiança dela também seria difícil de restaurar, mas o simples fato de ela estar disposta a ouvir o acalmava. Ele precisava disso. Eu sei, pai, ela respondeu, com a voz mais suave. Eu só não sei como tudo vai ser agora. É muita coisa para processar. Eu entendo, ele disse, tentando oferecer algum tipo de consolo. Eu só quero que você saiba que estou aqui. Vou fazer o que for preciso para mostrar a vocês que estou mudando. O telefone ficou em silêncio por alguns segundos, e ele sentiu uma pontada de insegurança, mas então ela falou novamente. Eu vou tentar, ok? Vai ser difícil, mas vamos ver o que vai acontecer. Com um suspiro de alívio, ele desligou a ligação. Pelo menos, algo havia mudado. Sua filha estava disposta a tentar. Era um passo pequeno, mas importante. Mais tarde, sua esposa voltou para casa, ainda com aquela expressão fechada. Ele sabia que ela precisava de tempo, mas também sabia que não podia ficar parado esperando que as coisas se resolvessem sozinhas. Ele sabia que teria que continuar se esforçando, se mostrando presente e disposto a lutar pela confiança dela. Ao longo da semana, ele foi tomando pequenas ações que demonstravam seu comprometimento em mudar. Sem que ela pedisse, ele começou a ajudar nas tarefas da casa, cuidando de detalhes que ela sempre fizera sozinha. Sabia que eram gestos simples, mas necessários para mostrar a ela que estava disposto a dividir o peso, a ser mais participativo, mais atencioso. Com o passar dos dias, ele começou a perceber mudanças sutis nela também. Ela já não olhava para ele com o mesmo desprezo da primeira conversa, mas com uma expressão mais aberta, como se estivesse avaliando a possibilidade de que ele pudesse realmente mudar. Ainda havia resistência, é claro, mas havia um pequeno espaço para o diálogo. Um pequeno fio de esperança estava sendo tecido, e ele estava determinado a não deixar isso escapar. Naquela sexta-feira, ela finalmente se aproximou dele. O jantar havia sido silencioso,
mas não mais carregado de tensão. Quando ela colocou o prato na pia, ele se aproximou, hesitante, mas decidido a seguir em frente. Você tem sido diferente, ela disse, sem olhar diretamente para ele. Eu posso ver que está tentando. Eu só não sei ainda se posso confiar em você de novo. Ele deu um passo à frente, sentindo o peso das palavras dela. Não era uma vitória completa, mas era um progresso. Ele sabia que o simples fato de ela ter falado isso já era um avanço, algo que, dias antes, parecia impossível. Eu sei, e não espero que você me perdoe de imediato. Só quero que saiba que estou disposto a lutar, por mim, por nós. Se você me der uma chance, eu vou mostrar que sou capaz de ser o homem que você sempre mereceu. Ela olhou por um momento, e ele sentiu como se estivesse sendo examinado. Ela não disse nada por um longo tempo, mas finalmente, com um suspiro profundo, ela falou: eu não sei como vai ser, mas quero tentar também. Só não me faça promessas que você não pode cumprir. Essas palavras, tão simples, foram como um bálsamo para ele. Não era o fim da estrada, mas o começo de uma nova jornada. Eles estavam dispostos a tentar, a se reerguer juntos. Ele sabia que, como tudo que valia a pena, a reconstrução levaria tempo. Mas pelo menos agora, ele sentia que havia um caminho a seguir. À medida que o mês se desenrolava, ele sentiu que havia um pequeno, mas significativo, começo de cura. Sua relação com a esposa estava longe de ser resolvida, mas ela estava aberta ao diálogo. Sua filha mais nova, embora ainda com um olhar cauteloso, começava a se abrir mais. A família ainda estava fragmentada, mas ele sabia que havia dado o primeiro passo para reconquistar o que ele mais amava. Agora, ele estava mais determinado do que nunca a seguir em frente, com a verdade como sua única guia. E, talvez, fosse isso que realmente fosse necessário para ele finalmente ser o homem que sua família merecia. Os dias foram se arrastando lentamente, com uma rotina que, embora familiar, parecia estranha. Cada gesto, cada palavra parecia ter mais peso. O relacionamento com sua esposa e filhas estava em constante avaliação, por todos os lados. Ele sabia que nada do que fazia poderia apagar os erros passados, mas também sabia que os pequenos passos que dava todos os dias começavam a fazer a diferença. Ele estava mudando, mas mais do que isso, ele sentia que sua família também começava a ver isso. Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha, fica ligado. Agora sim, vamos para a história. O clima estava começando a mudar, e ele não sabia dizer se era a esperança que começava a brotar ou se o medo de perder tudo o que tinha o fazia enxergar mais profundamente. Ele passou os dias seguintes se concentrando em seu trabalho, mas também dedicando mais tempo à família. O cenário ao seu redor continuava o mesmo, a casa, os móveis, as fotos, mas agora cada um deles parecia carregar um peso diferente. Não era mais apenas a correria da vida diária, mas uma jornada de redescoberta. Ele, que antes passava mais tempo no escritório, agora se via cada vez mais em casa, tentando reconstruir os laços que haviam sido quebrados. Durante uma manhã fria de sexta-feira, ele teve a oportunidade de conversar com sua esposa. O café estava pronto, e ela sentou-se à mesa com um semblante menos rígido do que nas semanas anteriores. Era um pequeno avanço, mas para ele, significava muito. O clima tenso de antes estava um pouco mais leve, como se o silêncio que os envolvia já não fosse mais tão sufocante. Você tem feito um esforço real, ela disse, olhando para ele com os olhos suaves, embora ainda com um leve tom de ceticismo. Eu percebo isso. Não vou negar. Ele sorriu, um sorriso que não expressava euforia, mas alívio. A verdade era que ele sabia que a confiança não se reconquista facilmente, mas ela começar a ver suas ações era um sinal de que, de alguma forma, ele estava no caminho certo. Estou tentando mais do que nunca. Eu sei que isso não vai ser fácil, mas estou aqui. E quero que você veja isso. Ela olhou para ele por um tempo, aparentemente ponderando suas palavras. Ela sabia que ele ainda tinha muito a provar, mas também sabia que ele estava fazendo o que poderia para reverter o que havia feito. Havia, ao menos, uma chance de reconciliação. Eu quero acreditar em você, ela finalmente respondeu. Mas ainda estou com medo. O que você me fez sentir não é fácil de ignorar.
Eu não sei se posso confiar em você de novo, não da maneira que era antes. Ele assentiu, reconhecendo a verdade em suas palavras. Eu sei. E eu não espero que tudo volte ao normal de imediato. Só quero mostrar que, ao menos, posso ser honesto com você daqui em diante. A conversa foi breve, mas significativa. Ela não o perdoou naquela manhã, mas o que ele sentiu foi um indício de que ainda havia espaço para o perdão. Não era uma promessa, mas sim um sinal de que ela estava começando a processar a possibilidade de reconciliação. Nos dias que seguiram, ele se manteve firme em sua decisão de continuar sendo transparente e dedicado. Cuidava das pequenas tarefas da casa, fazia um esforço para estar presente para sua esposa e filhas. Não era mais o homem obcecado pelo trabalho, que acreditava que o dinheiro e o sucesso profissional eram suficientes para garantir felicidade e estabilidade. Ele estava aprendendo a importância da honestidade, do amor e da dedicação à família. Sua filha mais nova, por outro lado, começou a ser mais aberta. Ela não falava muito sobre o que aconteceu, mas as pequenas interações mostravam que ela estava começando a se sentir mais confortável ao lado dele. Talvez ela não o tivesse perdoado completamente, mas ela estava disposta a dar-lhe uma chance. Foi numa tarde tranquila, em que a família estava reunida na sala de estar, que sua filha, após um longo silêncio, falou algo que ele nunca imaginou ouvir tão cedo. Pai, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vejo o quanto você está tentando. Eu só quero que isso não seja em vão. Essas palavras a tocavam profundamente, mas, ao mesmo tempo, mostravam que a jornada de reconstrução ainda estava apenas no começo. Ele não tinha todas as respostas, mas sabia que cada passo dado era uma vitória, por mais pequena que fosse. Ele se sentou ao lado dela, com um sorriso tranquilo. Eu também espero que não seja em vão, filha. Estou lutando para que a nossa família seja forte novamente. A cada dia que passava, ele sentia que sua esposa começava a relaxar um pouco mais. Ela ainda estava vigilante, observando suas ações, mas não era mais uma guardiã com olhos desconfiados. Ela estava permitindo que ele entrasse novamente em sua vida, mas não sem antes analisar se suas mudanças eram reais. Naquele fim de semana, o casal passou mais tempo junto. Não era o tipo de tempo romântico que eles costumavam ter antes, mas algo novo estava surgindo. Eles começaram a conversar mais sobre o que esperavam do futuro, e ela revelou seus próprios medos, suas próprias inseguranças. Ela admitiu que, apesar de tudo o que havia acontecido, ainda havia uma parte dela que o amava, mas que não sabia se conseguiria reconstruir sua confiança por completo. Eu quero acreditar que tudo isso pode ser superado, ela disse enquanto preparavam o jantar. Mas também sei que vai exigir muito de nós dois. Eu não quero voltar a um lugar onde me sinto traída. Não quero que minha vida seja uma mentira. Ele a olhou com seriedade. Eu entendo, e isso é tudo o que eu posso prometer. Eu não vou fazer promessas vazias. Só posso te dizer que, daqui para frente, você será a única pessoa que terá a verdade de mim. Eu vou fazer o que for preciso para que a confiança seja restaurada. Esse tipo de conversa, que antes seria desconfortável, agora se tornava mais natural. Não havia mais distância entre eles, mas também não havia uma resolução completa. A reconquista era um processo, e ele sabia disso. Eles estavam aprendendo, juntos, que o caminho de volta à confiança seria longo e cheio de desafios, mas ao menos estavam dispostos a percorrê-lo. Era uma caminhada de paciência, comprometimento e, acima de tudo, amor. A casa, que antes estava cheia de silêncio e desconfiança, agora se tornava um lugar onde as palavras, por mais difíceis que fossem, começavam a abrir um novo caminho. À medida que o outono avançava, os dias começavam a encurtar e as noites, mais frias, traziam consigo uma sensação de transição. A casa, agora cheia de pequenas mudanças, não parecia mais ser a mesma. Ainda havia momentos de silêncio desconfortável, mas também havia momentos de genuína conexão. O tempo, que antes parecia ser um inimigo, agora se tornava um aliado. Ele sabia que a reconstrução de sua vida e da confiança de sua família não seria rápida, mas estava começando a ver que, com cada passo, eles estavam mais próximos de encontrar um novo equilíbrio. A relação com sua esposa ainda estava em constante avaliação, mas havia algo em seus gestos que sugeria que ela estava começando a acreditar, aos poucos, no que ele estava oferecendo. Não havia uma explosão de perdão,
nem um momento de revelações que tudo resolvesse. O que havia, na verdade, eram pequenos atos de compreensão mútua, que, somados, pareciam fazer a diferença. Naquela manhã, ele acordou antes do sol nascer, como de costume. Sabia que o trabalho o aguardava, mas, de alguma forma, o peso dos dias anteriores parecia o chamar mais do que qualquer obrigação profissional. Ele olhou para o lado da cama e viu sua esposa ainda dormindo. Mesmo com o tempo passando, ele ainda se pegava admirando-a, lembrando dos dias felizes e despreocupados que passaram juntos. O telefone tocou, interrompendo seu pensamento. Era sua filha mais velha, a que ele ainda não havia tido uma conversa sincera desde que o desastre se desenrolou. "Oi, pai", ela disse, com um tom de voz cauteloso, mas que, de alguma forma, transmitia um pouco de carinho. "Eu queria saber como você está. Eu sei que tem sido um tempo difícil para todos nós, e eu só queria, bem, saber de você." Ele sentiu um peso em seu peito. As palavras dela soavam carregadas de uma mistura de saudade e hesitação. Era difícil não perceber o quanto ela ainda estava magoada. Ao mesmo tempo, ele sabia que essa era uma das conversas mais importantes de sua vida. "Eu estou tentando, filha. Eu sei que fiz tudo errado, e não tem desculpa para isso. Mas eu quero que saiba que estou aqui para vocês. Estou fazendo o possível para consertar o que estraguei." Ela ficou em silêncio por alguns momentos. Ele podia quase ouvir o turbilhão de pensamentos dela, tentando decidir se as palavras dele eram sinceras ou apenas mais promessas vazias. "Eu não sei, pai", ela respondeu finalmente. "Eu ainda sinto que não sei quem você é, não depois de tudo. Mas eu também não quero perder você. Só preciso de tempo para entender tudo isso." Ele suspirou, aliviado pela sinceridade dela, mas ainda tão ciente do quão difícil seria reconquistar sua confiança. "Eu entendo, e não estou esperando nada agora. Só quero que você saiba que estarei aqui para você, seja qual for a decisão que tome." A conversa terminou em um tom mais ameno do que ele imaginava. Pelo menos, ele sentia que, de alguma forma, ela ainda estava disposta a tentar, mesmo que com o pé atrás. Depois disso, a semana passou com mais tentativas de restaurar o equilíbrio dentro de casa. Ele fazia questão de estar presente, se oferecendo para ajudar com as coisas que precisavam ser feitas. Seu comportamento mais cuidadoso e atencioso foi percebido pela esposa, mas ela ainda estava em silêncio, processando tudo o que acontecerá. A verdade era que ele sabia que sua esposa ainda carregava as marcas da traição, da dor causada pelas mentiras. Mas ele também sabia que ela começava a ver algo novo em seus gestos. Ele não era mais o homem obcecado pelo trabalho, que achava que o sucesso financeiro resolveria tudo. Ele estava tentando, de verdade, ser presente, atento e honesto. Foi numa tarde, quando ele estava arrumando a sala de estar, que ela se aproximou dele. Ele parou, surpreso, pois ela ainda parecia distante, mas os passos que ela dava já não eram mais os de alguém que fugia da dor, mas de alguém que estava disposta a enfrentar a realidade, por mais difícil que fosse. "Eu estava pensando sobre tudo isso", ela começou, com um tom mais suave. "E eu não sei o que vai acontecer. Mas tem algo que eu preciso te dizer. Você está tentando, e isso não é algo que eu posso ignorar. Não sei se isso vai dar certo, mas, no momento, eu quero tentar." Ele a olhou com gratidão, a dor e o medo ainda muito presentes, mas com um novo tipo de esperança. "Eu só quero que você saiba que estou aqui. E vou estar aqui, não importa quanto tempo leve. Eu vou continuar lutando por você e pela nossa família." Ela assentiu, ainda com um leve sorriso tímido. "Eu sei. E por agora, isso é o suficiente. Talvez, no futuro, as coisas melhorem, ou talvez não. Mas vamos ver o que o tempo nos reserva." O alívio que ele sentiu foi profundo. Não era uma solução, mas era uma abertura, uma chance. E, por mais que a jornada fosse longa e cheia de obstáculos, ele finalmente sentiu que havia uma possibilidade real de reconquistar a confiança e o amor da sua família. No final da noite, ele se sentou sozinho na varanda, olhando para as estrelas. Não havia mais o medo de perder tudo, mas uma sensação de gratidão por estar ali, ainda tendo a chance de consertar seus erros. O futuro, agora, parecia uma tela em branco, pronta para ser preenchida com novas possibilidades.
Ele não sabia o que viria a seguir, mas sabia que agora, mais do que nunca, estava pronto para fazer a diferença. A rotina da casa começou a se estabilizar de uma maneira que ele nunca imaginara. As manhãs eram mais silenciosas, mas o silêncio já não tinha o peso de antes. Era como se o tempo tivesse começado a dar espaço para a cura, embora lenta e cheia de pequenas incertezas. Ele sentia que estava caminhando em terreno delicado, com passos calculados, mas agora ele também conseguia respirar mais aliviado. O que antes parecia uma montanha impossível de escalar, aos poucos, estava sendo transformado em uma série de pequenos desafios a serem superados. Sua esposa, apesar de ainda manter uma certa reserva, demonstrava mais interesse em discutir o futuro de forma mais aberta. Embora os dois não tivessem grandes conversas profundas todos os dias, os momentos em que trocavam palavras eram mais construtivos. Eles estavam, de fato, reconstruindo um relacionamento que havia sido abalado, mas que ainda possuía raízes fortes. Sua filha mais nova continuava sendo a maior fonte de tensão. Ela ainda parecia distante, com seus olhos carregados de dúvidas. Embora tivesse dado alguns passos em sua direção, ele sabia que ela era mais difícil de alcançar. Não por falta de amor, mas porque a dor que ela carregava parecia mais profunda, mais complexa. Naquela tarde, ele a encontrou sentada na sala, olhando pela janela, com a expressão pensativa. Ele a observava de longe, procurando o momento certo para se aproximar. Era difícil não sentir uma sensação de impotência diante da dor dela. Ele sabia que, ao longo dos anos, a relação com sua filha mais nova nunca fora perfeita, mas também sabia que ela era a pessoa que ele mais precisava reconquistar. Não por culpa dela, mas porque ela era a ponte para a restauração completa da sua família. "Oi, filha", ele disse, com um tom gentil, mas ainda um pouco hesitante. Ela se virou lentamente, sem mostrar muito entusiasmo, mas também sem o olhar gelado de antes. "Oi, pai." Ele se aproximou e se sentou ao lado dela. Não queria forçar uma conversa, mas também sabia que precisava dar o primeiro passo. "Eu estava pensando, a gente não tem se falado muito, né?" Ela fez uma careta, mas não o rejeitou. "Eu não sei, pai. Eu tenho tentado entender o que está acontecendo, mas é difícil. A confiança não é algo que você simplesmente recupere depois de quebrar tudo. Não funciona assim." Ele assentiu, aceitando as palavras dela. Não havia como responder a isso com algo que pudesse justificar o que fizera, mas ele também sabia que isso era parte do processo. Reconstruir a confiança seria lento, mas ele estava disposto a ir até o fim. "Eu sei, filha. Eu sei que demorei a perceber isso, mas agora estou tentando fazer de tudo para que você não precise sentir essa dor. Eu errei tanto com vocês, e sei que nunca vou ser capaz de corrigir tudo. Mas estou aqui, disposto a ser o pai que vocês merecem, sempre." Ela não respondeu imediatamente, mas algo em seu olhar suavizou. Talvez fosse a sinceridade em suas palavras, ou talvez o fato de que ela finalmente estivesse começando a entender que ele estava disposto a lutar, sem pressa e sem expectativas imediatas. "Eu ainda não sei o que sentir, pai. Eu quero acreditar em você, mas é difícil. Eu não posso simplesmente apagar tudo o que aconteceu." Ele respirou fundo. "Eu não espero que você apague. Só quero que você me veja tentando. E quando estiver pronta, vou estar aqui." Ela olhou para ele por mais um momento, os olhos ainda incertos, mas com uma leve mudança na expressão. Não havia ali uma completa aceitação, mas era um sinal de que o muro entre eles, que antes parecia intransponível, agora começava a apresentar rachaduras. Ele sabia que ainda não havia vencido, mas aquela conversa, aquele momento, era uma pequena vitória. E ele estava disposto a lutar por mais. À noite, ele e sua esposa sentaram-se juntos para uma refeição simples. Era algo que antes parecia tão comum, mas agora, com o tempo que haviam passado distantes, cada pequeno gesto de conexão tinha um significado renovado. O silêncio entre eles era confortável, como se finalmente estivessem aprendendo a respeitar a presença um do outro sem pressões. "Eu notei algo hoje", ela disse, quebrando o silêncio. "Você tem se esforçado. E não é algo que eu esperava. Não depois de tudo o que aconteceu. Mas, não posso negar, eu vejo a mudança." Ele a olhou, tentando entender o que ela queria dizer.
Eu estou tentando, como falei. Não vou fazer promessas vazias. Sei que é difícil para você ver isso ainda, e eu não posso apressar as coisas. Mas quero que saiba que estou aqui, disposto a construir de novo. Ela respirou fundo, parecendo pesar suas palavras. Eu não sei ainda como tudo isso vai se resolver. Sei que há muito que ainda precisa ser dito, mas estou disposta a ver onde isso vai dar. Por você, por nós, por nossas filhas. Mas vai demorar. Ele sorriu, não com euforia, mas com uma profunda gratidão. Eu sei. E isso é o suficiente. Vai demorar, mas eu vou continuar tentando. E espero que, com o tempo, isso seja o suficiente. O resto da noite passou em um clima mais sereno. Embora as feridas ainda estivessem frescas e o futuro incerto, ele sentia uma paz em seu coração. Ele estava trabalhando para ser a pessoa que sua família precisava, alguém que poderia não resolver tudo de uma vez, mas que estava disposto a se reconstruir e caminhar com eles. Naquela noite, antes de dormir, ele olhou para sua esposa. Ela estava deitada, mas ele ainda podia ver o contorno de seu rosto, os traços suaves que lembravam os dias felizes. Ele sabia que o amor deles ainda estava ali, escondido sob camadas de desconfiança e dor. Mas ele sentia que, se continuasse dando pequenos passos, um dia eles poderiam, finalmente, superar tudo isso. O caminho seria longo, mas ele não desistiria. Era mais do que uma batalha pela reconquista, era uma jornada de renovação. Ele tinha seus erros, mas agora sabia que os passos que dava na direção certa eram, de fato, os mais importantes. E, no fim, ele acreditava que isso valeria a pena. O frio do inverno começou a se instalar na cidade, trazendo com ele não apenas o clima gelado, mas também uma sensação de renovação e introspecção. As árvores se despiram de suas folhas, deixando a paisagem mais nua e vulnerável, de alguma forma refletindo o estado emocional da família. Cada um deles agora estava mais exposto, sem as máscaras que usavam para esconder suas emoções. Eles estavam, de certa forma, como as árvores, sem adornos, mas com uma beleza crua e real. O protagonista, apesar de seus esforços diários para reconstruir sua vida, sabia que o momento mais importante ainda estava por vir. Ele precisava tomar uma decisão, e ela não dizia respeito apenas à sua própria vida, mas também ao futuro de sua esposa, de suas filhas e de sua casa. O peso dessa escolha estava cada vez mais claro. Ele havia prometido se redimir, mas a verdade é que ele ainda não havia provado, completamente, a mudança que tanto desejava. Em uma manhã gelada de sábado, enquanto o café da manhã era servido, a tensão no ar parecia palpável. Sua filha mais velha, que havia se distanciado tanto ao longo do tempo, havia voltado para casa após passar alguns dias fora. O momento era importante, pois ele sabia que, se conseguisse criar uma conexão real com ela, isso abriria portas para o recomeço. Mas ele também sabia que não podia forçar isso. Tinha de ser natural, como todos os outros passos que vinha dando. Como foi sua viagem? Ele perguntou, tentando começar uma conversa leve, sem pressões. Ela olhou para ele, parecendo pesar suas palavras. Não era a primeira vez que ela demonstrava certa dificuldade em interagir, mas ele sentia que havia algo diferente no modo como ela o observava. Foi bem, pai, ela respondeu de maneira curta, mas sem o distanciamento total que costumava ter. Havia algo em seu olhar que indicava que ela estava processando mais do que deixava transparecer. Ele queria dizer algo mais, queria encontrar as palavras perfeitas para reconquistar sua confiança. Mas, em vez disso, se concentrou em ser simples, real. Eu sei que as coisas estão difíceis, filha. Sei que você deve estar me observando e tentando entender o que mudou. Mas, por favor, saiba que estou tentando ser o pai que você merece. Ela parecia refletir sobre as palavras dele, mais silenciosa do que o habitual. A filha mais nova, que estava brincando na sala ao fundo, parecia não perceber a profundidade da conversa. Porém, o silêncio dela carregava um peso. Ela ainda estava lidando com o impacto de tudo o que havia acontecido, e ele não sabia o que mais poderia fazer para aliviar essa dor. A esposa, que estava na cozinha, observava a cena. Ela não intervinha, mas ele podia sentir o olhar dela sobre a situação. Ela sabia que a reconciliação seria um processo longo e difícil, mas também sabia que ele estava fazendo o possível para aproximar a família, passo a passo.
O ambiente, no entanto, estava longe de ser idílico. A tensão ainda estava lá, flutuando nas palavras não ditas, nas interações cautelosas. Mas havia algo de diferente no ar naquele dia. Talvez fosse a maneira como os pequenos gestos de carinho e esforço estavam começando a pesar mais do que os momentos de desconforto. Talvez fosse a forma como ele tentava ser mais presente, mais atento. Ou talvez fosse a confiança que estava se formando, ainda que de maneira delicada e gradual. No final da tarde, enquanto ele e sua esposa estavam sentados juntos na sala, ela se virou para ele com um olhar pensativo. Você sabe, eu vejo a mudança. Não é fácil, e eu sei que não vamos conseguir resolver tudo da noite para o dia. Mas, de alguma forma, eu sinto que você está tentando. Está realmente tentando. Ele sorriu, não com um sorriso triunfante, mas com a expressão de quem finalmente entende a importância dos pequenos passos. Eu sei que vai levar tempo. Mas cada dia é uma chance de fazer isso certo. Eu nunca pensei que teria outra oportunidade, mas agora que tenho, não vou desperdiçá-la. Ela olhou para ele, e por um breve momento, o olhar dela suavizou. Havia uma vulnerabilidade ali, algo que ela não demonstrava antes. Não era total confiança, mas era aceitação de que ele estava fazendo um esforço real. Aquela aceitação, por mais tímida que fosse, era o início de algo importante. Eu ainda estou com medo, sabe? Ela disse, a voz baixa, como se finalmente deixasse transparecer o que sentia. Mas não quero viver o resto da minha vida com medo. Quero acreditar que podemos consertar isso. Quero tentar, também. Ele pegou sua mão, com um gesto simples, mas carregado de sinceridade. Eu não posso prometer que vai ser fácil, mas prometo que vou estar aqui, lutando. Por você, por nós, por nossas filhas. Não há mais segredos. Só o futuro. O sorriso dela foi tímido, mas genuíno. E isso já é um começo. Um bom começo. A noite chegou mais tranquila do que ele esperava. A sala estava iluminada por uma luz suave, e as conversas, embora ainda pequenas e cuidadosas, estavam se tornando mais frequentes. A reconciliação não era algo imediato, mas ele sentia que estava criando as condições para que ela fosse possível. Aos poucos, os laços da família estavam sendo reconstruídos. Naquela noite, antes de dormir, ele olhou para a janela, para o céu estrelado lá fora. Ele sabia que o caminho à frente não seria fácil. Havia muito a fazer, muito a resolver. Mas ele também sabia que a cada pequeno passo que dava, estava mais perto de conquistar aquilo que tanto almejava: a reconquista do amor, da confiança e da estabilidade. Ele tinha perdido muito, mas ao mesmo tempo, tinha ganhado algo valioso: a chance de reconstruir. O futuro, embora ainda incerto, começava a parecer mais promissor. Ele não sabia o que os próximos dias trariam, mas uma coisa ele sabia com certeza: ele estava disposto a continuar lutando, não importava quanto tempo fosse necessário. O inverno estava começando a dar lugar à primavera. As árvores que antes estavam nuas e desprotegidas começaram a florescer novamente, e o ar fresco trazia uma sensação de renovação e esperança. Era como se a natureza estivesse acompanhando de perto a transformação que ocorria dentro da casa. As cicatrizes do passado ainda estavam presentes, mas o cenário agora era muito mais promissor do que antes. O processo de cura, embora longo e cheio de desafios, estava finalmente começando a mostrar seus frutos. O protagonista sentia-se mais leve do que nos meses anteriores, embora ainda houvesse dias em que a dúvida o assombrava. A sensação de que havia perdido tudo, e que a chance de reconquistar a confiança de sua família era um desafio monumental, agora parecia mais uma possibilidade real. Ele já não se importava em quanto tempo levaria para reconstruir os laços quebrados. O importante era que ele estava disposto a seguir em frente, passo a passo, com determinação e amor. A reconciliação com sua filha mais velha foi, sem dúvida, um dos maiores marcos dessa jornada. Depois de tantos dias de silêncio e distância, eles haviam finalmente encontrado uma maneira de se conectar. Não com palavras grandiosas, mas com gestos simples, cheios de significados profundos. Ela começava a vê-lo com novos olhos, não mais como o homem que a decepcionou, mas como alguém que estava disposto a mudar, alguém que, com o tempo, poderia ser digno de sua confiança. Naquela manhã de primavera, enquanto o café da manhã era servido,
A casa parecia mais viva do que nunca. As risadas de sua filha mais nova preenchiam os cômodos, e o cheiro de comida recém-feita se misturava ao ar fresco que entrava pelas janelas abertas. Sua esposa, agora com uma expressão mais serena, se levantou da mesa e se aproximou dele. Ela olhou com uma suavidade que ele não via há muito tempo, como se estivesse finalmente começando a enxergá-lo de novo, sem as sombras do passado pairando sobre eles. Eu estava pensando, ela disse, com um sorriso tímido, mas sincero, eu nunca pensei que chegássemos aqui. Mas hoje, olhando para nós, vejo uma família diferente. Vejo a possibilidade de um futuro melhor, de reconstruir o que parecia perdido. E, por mais difícil que tenha sido, não me arrependo de termos dado esse passo. Ele a olhou, tocado pelas palavras dela. Sabia que, ao longo de todo esse processo, o apoio dela foi fundamental. Ela nunca desistiu completamente, mesmo nos momentos de maior dor. Ela tinha se afastado, mas também não o abandonou. Agora, ele sentia que o amor deles estava se renovando de uma forma mais profunda e madura. Eu também nunca pensei que chegaríamos aqui, ele respondeu, com a voz cheia de emoção. Mas agora que estamos, vou fazer de tudo para que possamos continuar crescendo juntos. Cada dia é uma nova chance para mostrar que posso ser o homem que você merece, e o pai que minhas filhas merecem. Ela lhe deu um beijo suave na testa, um gesto simples, mas repleto de significado. Ele sabia que não havia mais a necessidade de palavras grandiosas. O amor entre eles estava sendo reconquistado nos pequenos momentos, nos detalhes do cotidiano. A filha mais velha entrou na sala naquele momento, seu olhar já não tão desconfiado quanto antes. Ela se aproximou e se sentou ao lado dele, com um sorriso hesitante, mas que já não parecia forçado. A confiança entre eles estava se restabelecendo, pouco a pouco, mas de maneira sólida. Eu pensei bastante sobre tudo isso, pai, ela disse, quebrando o silêncio com sua voz calma, mas cheia de sinceridade. Eu sei que o que aconteceu não pode ser apagado, e eu não espero que seja. Mas eu também sei que você está tentando. E, no fundo, eu quero acreditar que você está sendo sincero. Eu quero tentar reconstruir nossa relação. Não vai ser fácil, mas eu estou disposta a tentar. Ele sentiu uma onda de alívio e emoção ao ouvir aquelas palavras. Não era um perdão instantâneo, mas uma abertura, uma disposição para tentar novamente. Ele nunca havia imaginado que o simples desejo de tentar fosse tão poderoso, mas naquele momento, ele compreendeu que cada passo dado em direção à reconciliação tinha um valor inestimável. Eu vou continuar tentando, filha. Não sei o que o futuro nos reserva, mas quero estar ao seu lado, sem pressa e sem expectativas. Só com o desejo de ser um bom pai para você, todos os dias. A filha mais nova, com a inocência característica de sua idade, correu para o pai e se jogou em seus braços, fazendo todos na sala sorrirem. Ela, sem perceber as complexidades da situação, ainda via o pai como um herói. Mas ele sabia que, com o tempo, ele poderia ser o exemplo de amor e dedicação que ela sempre precisou. A esposa, observando a cena, não pôde deixar de sorrir. Ela sabia que, com todas as dificuldades que enfrentaram, agora eles estavam mais fortes. O processo de cura ainda não estava completo, mas o caminho estava claro, e ele se mostrava cheio de possibilidades. Ao longo dos meses seguintes, a família continuou a se reconstruir. Não foi um processo rápido nem fácil, mas, com cada desafio superado, os laços entre eles se tornaram mais sólidos. Ele, que antes era consumido pela busca do sucesso material, agora se dedicava a construir um sucesso mais profundo, o sucesso da família, da confiança, do amor. Com o tempo, o perdão se tornou mais do que uma palavra, virou uma prática diária. As conversas, que antes eram carregadas de rancor e ressentimento, tornaram-se diálogos sinceros sobre sonhos, sobre o futuro. Eles aprenderam a valorizar as pequenas vitórias e a encontrar beleza nas imperfeições. E, assim, a história deles se transformou em um conto de renovação. O homem que um dia parecia ter perdido tudo, agora via sua vida florescer novamente, com as pessoas que mais amava ao seu lado, dispostas a construir um futuro juntos. Naquela primavera, ao olhar para sua família reunida, ele soube, com certeza, que o que realmente importava não eram os erros cometidos, mas a coragem de seguir em frente, de lutar por aquilo que se ama, e de nunca desistir de reconstruir, por mais difícil que fosse o caminho. Fim.
Se você chegou até o final, comente sozinho, curta e compartilhe, sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.